o melhor do Coringão fazer gol é dar um tapinha na bundinha da minha safada, do Gabiruzinho. Que isso? Nossa, eu jurava que você ia falar do De Paula, meu. Não, o Gabiru é mais safadinho que o De Paula, viu? Não é aquela Libertadores safada, Sombra, mas é um safadinho também. Olha, mano, por incrível que pareça, né? Eu sempre falo que o futebol é simples, bem. É simples. Eu também acho. Porque assim, tem aquela história de às vezes o time amassa, tem oportunidade e não consegue fazer gol. E aí o adversário, em uma chance que tem, só faz o gol e vence o jogo, a galera começa. Tem isso. Mas mereceu vencer. Por que isso? Porque amassou. Gente, futebol é simples, é bola na rede. Se a bola não estiver na rede, meu amigo, não adianta reclamar, não adianta chorar. Tem que ser efetivo. E sábado à noite o Corinthians venceu porque soube ser efetivo. Diferente do jogo contra o Flamengo, que perdeu várias oportunidades, poderia ter saído vencedor, né, e desperdiçou. Contra o Internacional também, teve até mais controle de jogo do que teve contra o Mirassol, mas vacilou no fim e tomou o empate. Então, sábado, o Corinthians não teve um desempenho tão bom quanto o primeiro tempo que teve do Flamengo e o jogo inteiro do Internacional que controlou, até sofreu um pouco mais com o Mirassol, só que toda vez que chegou no ataque soube ser efetivo, fez os gols que precisava fazer e saiu vitorioso. Então, quem não assistiu o jogo, talvez assim, quem vê o placar de 3-0, né, até pense, nossa, foi um amasso. Por incrível que pareça, não foi, né? O Mirassol teve os seus domínios também, teve suas oportunidades também, mas desperdiçou. E o Corinthians, as oportunidades que teve, aproveitou. E é isso que a gente quer desse time, né? Porque é tão difícil, às vezes, os atacantes aproveitarem ali as chances que têm, as poucas chances criadas, tem que fazer, né? Então, ainda bem, né, que conseguiram fazer diante do Mirassol em Itaquera, porque quebrou um jejum de resultados ruins dentro de casa. Eram 7 jogos já sem vencer na Neoquímica Arena e precisava dessa resposta, né, pro torcedor que tá sempre lotando, sempre comprando ingresso, mesmo com a fase ruim, com as fases irregulares do time. Então mereceu vencer porque foi mais efetivo mesmo. E é isso aí, 3 pontinhos na conta, mano, que agora afastam ainda mais, né, aquele medo do rebaixamento, que é também o objetivo número 1 de qualquer time no campeonato, né? Você começa pensando em não cair, em fazer ali os 45 pontos, que o Corinthians ainda não fez, mas tá se encaminhando pra lá. E depois você pensa nas outras possibilidades, em subir na tabela, em conquistar vaga de outro campeonato, seja Sul-Americana ou Libertadores, título, enfim. Mas, pra quem gosta desse negócio de número aí, o Corinthians tinha 92% de ser rebaixado antes do jogo, agora com 95% de não ser rebaixado. Então vai afastando o perigo, né, mano? Conseguindo aí resultados bons. E teve mais uma baixa, né? Então, Lelê. Teve, até falar pro Mano aqui, Mano, só pra você comentar, o Vitinho, né? O Vitinho passou por uma artroscopia no joelho hoje. E assim, por enquanto, né? Os clubes agora não divulgam aí o tempo de volta, né? Mas ele jogou apenas 17 minutos, né, do jogo contra o Mirassol e já saiu, então teve que passar aí pra cirurgia para o lado fazer negativo uma correção, do jogo, né, uma correção ali no joelho. Ele se machucou sozinho, foi uma lesão que ele tava ali disputando ali com o jogador do Mirassol, mas sozinho ele acabou dando, acho que, uma pisada errada no gramado ali, acabou sobrecarregando e teve essa lesão aí. Mas com relação ao jogo, Lelê, o placar realmente não traduz o que foi a partida. Porque o Corinthians aí, ele não começou bem a partida, a verdade seja dito. O Mirassol estava jogando praticamente em casa. E esse é um erro que o Corinthians não pode cometer. O adversário, ele tem que entrar dentro da Neoquímica Arena cagado, velho. Como em outros tempos já foi. E o Corinthians, durante muito tempo, ele tem deixado o adversário gostar do jogo. Ele deu muita sorte, pra falar a verdade, Lelê. Não que não tenha tido competência, teve também. E no final, o que tem que ser colocado em pauta aí são os 3 pontos que o Corinthians venceu. Ganhou 3-0, ok. Mas o Corinthians até fazer 1-0, o Mirassol estava melhor no jogo. O Mirassol já tinha tido algumas chances, estava com mais posse e trabalhando melhor a bola. E o Corinthians de novo, nervoso, com aquela situação aí, talvez aí de não ter aquele meia de qualidade ali. Apesar do meio campo do Corinthians, dessa vez, no decorrer do jogo, acho que melhorou bastante. O Ranieri foi um monstro em campo. O Michael não foi de todo ruim. O próprio Bidon teve uma participação importante. E para mim o Bidu também teve uma participação fundamental no jogo. Um cara que apoiou muito, um cara que foi praticamente uma válvula de escape pelo lado esquerdo, tanto que saiu dele o cruzamento lá pro Yuri Alberto, que acabou sofrendo o pênalti naquele primeiro lance. E aí, por mais que digam agora, mano, mas você não vai falar que não foi pênalti? Gente, tem pessoas que conseguem confundir esse lance do Yuri Alberto com o do Bruno Henrique. Os caras estão de brincadeira, mano.
O Yuri Alberto, ele tá praticamente na frente do gol do Mirassol. O Walter tá no meio do gol, ele não conseguiria chegar na bola. O Yuri Alberto trocaria um lance óbvio que ele teria a chance de fazer o gol, porque ele tá à frente do Reinaldo por causa de um pênalti. Vocês estão de brincadeira, né, gente? Se o Reinaldo não tivesse feito o que ele fez, possivelmente o Yuri Alberto já teria feito o gol de carrinho, mas enfim. Quando o Corinthians faz 2-0, Lele, o Mirassol também estava melhor que o Corinthians na partida. Sim. Mas o Corinthians ele teve realmente essa competência de no contra-ataque. Praticamente no segundo chute a gol que ele deu no jogo, ele conseguiu fazer o segundo gol. E depois, para finalizar nos acréscimos, o André acabou fazendo o terceiro. Mas o Corinthians ele volta a vencer dentro do Campeonato Brasileiro, Lele, na Neoquímica Arena. E desde maio, pasmem, maio, na vitória contra o Santos, o Corinthians ele só empata ou perde dentro da sua própria casa. E quando eu falo que o Corinthians ele precisa mudar a postura, Lele, é justamente por causa disso. Não é aqui diminuindo a vitória do Corinthians, muito pelo contrário, porque pegou um time muito bem organizado. O time do Mirassol é tarefa difícil para qualquer time no Campeonato Brasileiro. Basta ver a colocação deles na tabela do campeonato, tendo uma das menores folhas ali de quem tá lá em cima. E, cara, na boa, valoriza demais a vitória do Coringão. 3 pontos na conta, mas isso também não pode tapar com a peneira um sol que a gente tá vendo que realmente é complicado. E principalmente, Lele, o Corinthians deixar adversários gostarem do jogo dentro da sua própria casa. O Corinthians ele vai ter um adversário difícil agora na semifinal da Copa do Brasil, que é o Cruzeiro. O Corinthians ele não pode, em hipótese alguma, deixar o Cruzeiro gostar do jogo e numa dessa sair daqui vitorioso. Então é bom esses jogadores do Corinthians aí saberem onde eles estão e realmente se imporem. Esses caras têm que se impor dentro de casa, irmão. Volto a dizer, o adversário tem que entrar dentro da Neoquímica Arena e sair de lá borrado, mano. Como sempre aconteceu. Não pode ser esse time morno que muitas vezes o Corinthians é, deixando os caras gostarem da partida. Mas gostei do jogo, viu, Lele? Destaque pra esses caras que eu citei aí. Pra mim, o Ranieri foi o melhor em campo, mano. Jogou demais. Boa. E o lado negativo mesmo fica por conta da lesão do Vitinho, né, Bento? Que você trouxe aí. Porque, assim, o Corinthians sofre com desfalque atrás de desfalque, né? A gente já não tem um elenco qualificado, a gente vive falando aqui sobre essa questão de ser um time competitivo e olhe lá de 1 a 11, e aí você perde Carrilho, perde Garro, perde Yuri por um tempo, Memphis, que tá retornando agora também, e o Vitinho, que foi o único cara que o Corinthians conseguiu contratar na janela do meio do ano, porque depois tomou um dia antes, né? Foi um dia antes. Agora se machuca. E bem, né? Um cara que entrou bem. E tava sendo participativo, né? Acho que tava dos reservas que a gente tem no banco, era o que vinha entrando melhor ali. Então, assim, agora não divulgam mais, como o Bento falou, o tempo, né, de retorno, mas se a gente pegar, né, como base outros jogadores que passaram por artroscopia, umas 6 semanas, no mínimo, né? De 6 a 8 semanas. Então, é um jogador que vai acabar fazendo falta, né? Pra complementar esse elenco aí, porque é aquele reserva de luxo que acaba sempre entrando pra ajudar, ou também, muitas vezes, tendo que ser titular pelos desfalques dos demais. E esse papo aí, Lelê? Desculpa, você ia falar? Claro, não, pode falar, RG. Esse buchicho aí com relação ao Depay lá, de que, o cara ficou aí treinando pra ser convocado. Como é que vocês estão entendendo isso? Ele não viajou, né? Era pra ele ter viajado domingo pra se reencontrar lá com a seleção dos Países Baixos. E ele alegou que roubaram o passaporte dele. Ele não conseguiu ir. Agora, eu não sei como é que foi isso, né? Se ele foi assaltado, se não foi, porque não divulgaram nada a respeito. Só falaram que ele alegou que o passaporte dele foi roubado e por isso ele não foi. Vai se apresentar com um pouquinho de atraso lá na seleção do Koeman. Então... O Memphis teve roubado o passaporte? Ele disse. Ele disse isso. Ele roubou, por isso que ele se atrasou pra embarcar lá. Pra Holanda. Que coisa, hein? Mas jogou uns 15 minutos, né? Contra o Mirassol. Disseram que ele estava se preparando. Exato, né, naquele sentido seleção. De pegar ritmo novamente e tal, até porque ele não vinha entrando, então... Assim, não cheirou. Nem fede nem cheira nessa altura do campeonato. Isso aí. Bem, mas sobre o que você comentou aí na manchete, né? Sobre? Só uma informação que você falou do posto de gasolina, né? Informação, né, que chega que postos do Corinthians, né, pertencem alvos de mega operação contra o PCC, né? O que aconteceu? O Corinthians licenciou a marca, né, até novembro de 2025, né? Mas o Corinthians nem aparece, nem é citado na operação, porque ele licenciou a marca, então segue só uma investigação mesmo nos proprietários, né, do posto aí, mano. Ô, Bento, isso daí é igual você, por exemplo, você licencia a sua marca e você dá direito ao uso para uma empresa que fabrica boné. Sim. Entendeu?
Aí o dono da empresa está envolvido com falcatrua. O clube, ele apresenta lá uma série de documentos ali que ele exige para que você tenha realmente ali a sua imagem exposta, e a empresa possivelmente deve ter apresentado isso aí para o clube, e aí automaticamente você tem o direito ao uso daquele logo, daquela marca, enfim. O Corinthians, até que se prove o contrário, não vou dizer que também não tem culpa no cartório, porque no Corinthians a gente sabe muito bem